Olá, estudante! Que bom que você demonstrou interesse em aprender mais sobre circuitos. Nessa aula, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, conceitualmente, te capacitando a entender e resolver os problemas. E olha só, a gente vai ver nesta aula corrente, potência, resistência, gerador, receptor. E com isso você vai abrir o olhar e vai falar até que não é tão ruim assim. Está aberta a Masterclass de circuitos elétricos. Eu tenho certeza de que você vai sair daqui sabendo tudo. Mas se aparecer alguma dúvida, algo que te perturbou a cabeça, deixa para mim uma mensagem lá no Instagram quando eu colocar uma caixinha nos stories. Vai ser uma alegria responder você. Agora vem comigo e assista até o final para aprender e ganhar uma surpresa. Quando a gente vai estudar circuitos elétricos, o protagonista da história é a carga elétrica. Então vamos entender o que isso significa. Carga elétrica é uma propriedade da matéria e se encontra associada a dois tipos de partículas. O elétron, com carga que a gente convenciona ser negativa, enquanto que o próton tem carga positiva. Isso é mera convenção. O nêutron, por outro lado, não apresenta propriedades elétricas, daí nós dizermos que a carga elétrica dele é zero. A carga elementar, que a gente chama aqui de E, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou coulombs, como preferir falar. Mas observe que isso daqui seria a menor unidade de carga que a gente consegue observar. Note ainda que as cargas positivas estão juntas no núcleo, e o núcleo ele é todo, entre aspas, colado por forças nucleares fortes, muito intensas. Então a gente não consegue ter grande mobilidade aqui nas partículas que constituem o núcleo, elas estão ali fixas. O que a gente pode retirar ou colocar ou mover aqui na estrutura do átomo são os elétrons. Então as cargas que estão móveis têm natureza elétrica negativa. Outro fato importante no estudo dos circuitos elétricos é que cargas de mesmo sinal se repelem. Mais com mais se repelem, próton com próton se repele, elétron com elétron, menos com menos se repelem, mas cargas de sinais opostos se atraem. Esse é o chamado princípio de Dufay. Pelo fato de a força elétrica atuar à distância, se criou um modelo diferente para o estudo dela, o modelo de força intermediada por campo. Assim, cargas elétricas, que nós vamos chamar de fonte, geram campo elétrico no espaço. Este campo vai atuar em outras cargas, chamadas cargas de prova, que forem colocadas nesse espaço. Veja aqui uma carga fonte positiva gerando campo elétrico no espaço. Se a gente colocar aqui, por exemplo, uma outra carga, uma carga que vai provar deste campo agora, positiva, ela será repelida. A gente diz que a existência desta força elétrica está sendo gerada por conta da existência do campo que a fonte criou neste local onde a carga de prova está. Então, a carga de prova está provando do campo gerado pela carga geradora, pela carga fonte. Soltando esta carga aqui no campo gerado por uma fonte, você vai ver que uma força elétrica vai atuar sobre ela, podendo fazê-la deslocar-se. Então, as cargas de prova colocadas em uma região em que há campo elétrico podem ser deslocadas pela força. E se há força e deslocamento, há realização de trabalho. E se há trabalho, há gasto de algum tipo de energia. A energia aqui que vai ser gasta na realização do trabalho, empurrando aqui esta carga de prova, é a energia potencial elétrica. Quando você tiver um deslocamento espontâneo de uma carga numa região em que há campo elétrico, a gente diz que ocorre gasto, consumo de energia potencial elétrica que será transformada em outros tipos de energia. Agora vamos ver qual a relação entre a energia e o campo elétrico aqui em um exemplo. Suponha que você está aqui numa região do espaço em que há um campo elétrico para a direita e vamos ter uma carga de prova positiva, que acaba sendo impulsionada pela força elétrica, que numa carga de prova positiva está no mesmo sentido do campo elétrico.
Suponha que, à medida que esse deslocamento vai acontecendo, a gente verifique a realização de trabalho por meio da força elétrica. Então, a energia elétrica vai reduzindo e se transformando em outro tipo de energia. Pode ser cinética, pode ser mecânica, enfim, tantos tipos possíveis de energia. Mas observe que você tem aqui, ó, se nesta situação inicial nossa carga de 1 coulomb tenha 300 joules de energia, à medida que a força vai empurrando, vai reduzindo a quantidade de energia potencial e esta carga está ganhando algum outro tipo de energia, cinética, por exemplo. Então, a energia elétrica vai reduzindo de aqui 300 joules para 200, para 100, à medida que esse deslocamento vai acontecendo. Mas olha que interessante. Se a carga que a gente estivesse observando fosse de 1 coulomb, a gente veria 300, 200 e 100 joules. Mas a gente sabe que quanto maior o valor da carga, maior a quantidade de energia elétrica relacionada a ela. Por exemplo, se você tiver 2 coulombs de carga nesta mesma região em que há o campo, ao invés de ele ter 300 joules de energia elétrica, ele vai ter 600. Então, dobrando a quantidade de carga, dobra a quantidade de energia elétrica relacionada. Assim, os físicos tiveram uma ideia brilhante, que foi dizer que a cada ponto do espaço está associada uma propriedade que nós vamos chamar de potencial elétrico. E aí surgiu a ideia do potencial elétrico. Dizer que a cada ponto aqui do espaço onde existe um campo elétrico, existe uma propriedade energética. A gente vê que se colocar 1 coulomb de carga naquele campo, ele vai ter 300 joules de energia. Se a gente colocar uma carga de prova de 2 coulombs, ele vai ter o dobro de energia. Então, nós dizemos que neste ponto do espaço existe um potencial elétrico de 300 joules para cada coulomb que for ali colocado, ou 300 joules por coulomb. Foi assim que se teve a ideia, então, de homenagear o Volta, que deu nome à unidade volt. Aqui 300 volts, 200 volts e aqui 100 volts. Você agora sabe que a unidade volt é sinônimo de quantos joules de energia cada coulomb de carga colocado ali naquele espaço, naquela posição, vai ter. Então, é a quantidade de energia elétrica por carga que a gente coloca ali. É como o valor gasto no cinema. Por exemplo, se você for uma pessoa indo ao cinema, suponha que o ingresso seja R$ 30 por pessoa, você gasta R$ 30. 2 pessoas, R$ 60. 3 pessoas, R$ 90, porque o preço por pessoa é R$ 300 por pessoa. Aqui, a quantidade de energia por carga é 300 joules de energia por coulomb, ou, mais elegantemente, 300 volts. A eletricidade, então, é a forma que a gente tem mais interessante de transportar energia de um lugar para o outro. A gente consegue fazer isso à distância, por meio do campo elétrico e da energia relacionada ao tal do campo elétrico. E assim aparece aquilo que nós chamamos de gerador de energia elétrica. Como é que ele funciona? Ele transforma outros tipos de energia em energia elétrica. Você pode, por exemplo, ter uma fonte de energia eólica, né? Energia do ar, dos ventos, e essa energia ser transformada em elétrica e então levada para outros locais. Você pode ter energia potencial gravitacional de uma queda d'água, que depois você transforma em elétrica e distribui para outros locais. Você também pode ter energia química, que depois você faz uma combustão, transforma em térmica. Esta térmica você transforma em mecânica e a mecânica em elétrica e distribui para os demais lugares. Então, existem várias maneiras de você transformar outros tipos de energia em energia elétrica. Dentro de uma pilha, por exemplo, a energia química
dos reagentes no processo de reação que vai acontecer, formando os produtos, vai transferir energia para as cargas elétricas que passam pela pilha. A gente convenciona que as cargas elétricas que se movem têm sinal positivo. A gente sabe que, na verdade, quem se mexe são os elétrons, mas demorou para a humanidade saber disso. Então, nós vamos dizer que as cargas que passam pelo gerador são cargas positivas, mas nem se preocupe com isso, porque o resultado numérico dessa idealização, desta convenção, não vai alterar aquilo que nós vamos observar nos fenômenos. Só existe um efeito chamado efeito Hall, em que ocorre um problema nessa ideia de dizer que as cargas positivas que se movem. Mas não tem problema, a gente vai continuar com essa ideia por aqui, porque o efeito Hall é um mero detalhe. Voltando aqui, as cargas elétricas então entram pelo fio condutor em um gerador com pouca energia, vamos dizer que entrou com 0 de energia cada coulomb. Veja, 0 volts são 0 joules de energia em cada coulomb. Quando sai com 12 volts, ou seja, 12 joules de energia para cada coulomb. E assim, a gente tem as cargas agora energizadas, pode-se falar assim. Então, ela entra com pouca energia, sai com mais energia. Essa energia as cargas levam para o equipamento, deixam a energia lá e voltam para passar de novo pelo gerador, pegar mais energia e retornar ao circuito. Esse é um modelo simplificado que a gente utiliza como as cargas sendo as transportadoras de energia, mas é um modelo que vai ficar tranquilo para você resolver problemas e entender o comportamento da natureza. Fiz aqui um desenho para te ajudar a entender melhor. Imagine aqui que você tenha a carga elétrica sendo aqui representada por esse caminhãozinho. Agora, esse caminhãozinho aqui é um coulomb de carga, vai passar pelo gerador e vai receber 12 joules de energia. 12 joules de energia, então você vai ter 12 joules de energia em um coulomb de carga aqui transportada. Isso é o que a gente chama de 12 volts. Nós tínhamos 0 joules, ou seja, 0 volts aqui na entrada, na saída ele está com 12 volts. O gerador está fornecendo energia elétrica para essas cargas, que depois vai ser entregue a algum equipamento que vai transformar ainda em um outro modelo de energia, lembrando que a energia no universo sempre se conserva, havendo transferências ou transformações de energia. Agora analise comigo um fio condutor, metal, grafite, que correspondem àqueles materiais que têm cargas elétricas livres para se movimentar. Agora a gente vai aplicar uma diferença de potencial, ou seja, você notou aqui neste desenho que quando existe um campo elétrico, os potenciais elétricos são diferentes em cada ponto? Pois é, porque se existe um campo elétrico, na hora que a gente coloca uma carga ali, vai atuar uma força elétrica deslocando ao longo aqui do campo, neste caso. E se vai haver força com deslocamento, vai haver trabalho. E se houver trabalho, vai consumir energia. Ou seja, ao longo do campo, ocorre consumo de energia elétrica. Daí, os potenciais elétricos ao longo de um campo elétrico são diferentes. A gente então vai ter uma região onde o potencial é maior e outro onde ele é menor. A corrente elétrica em um condutor ocorre espontaneamente das regiões de maior potencial elétrico, que a gente vai representar por essa letra V esquisita, para uma região de menor potencial elétrico. Daí, a gente ouvir falar muito em DDP, diferença de potencial. Mas o que é a corrente elétrica? Bem, se a gente ficar aqui observando uma secção, um corte transversal deste fio, nós vamos contar quanto de carga passou por ali. A intensidade média da corrente elétrica é, por definição, a quantidade de carga elétrica, que nós vamos chamar de Q, que passa por ali, dividido pelo intervalo de tempo ΔT. Então, a corrente seria medida em
coulombs de carga por segundo. Mas coulomb por segundo a gente chama carinhosamente de ampere. Então, quando você ouvir a palavra ampere, você já sabe que está relacionada à quantidade de coulombs que passam por um ponto aqui, por uma secção do fio, a cada segundo. Então, a corrente é a rapidez com que as cargas passam pelo fio condutor. Em um fio condutor no qual a gente não aplica um campo elétrico nem uma diferença de potencial que a gente consegue utilizando o tal do gerador, a gente teria um movimento caótico e desordenado, onde uma carga elétrica que começa aqui vai fazendo zigue-zagues e eventualmente acaba retornando à mesma posição. É o famoso movimento caótico browniano, né? Que a gente ouve falar em algumas circunstâncias. Mas quando a gente aplica um campo elétrico, a gente costuma ouvir dizer que a corrente elétrica é um movimento ordenado das cargas. Bem, não é tão ordenado assim. A gente pode dizer que, se antes, sem o campo elétrico, o movimento fazia com que o objeto retornasse à posição original, era apenas um movimento caótico. Quando a gente tem a aplicação do campo, né, aplicando o campo, este movimento não é tão ordenado quanto dizem os livros de física, mas ele acaba tendo um arrasto à medida que vão acontecendo esses movimentos tortuosos, a gente vai tendo as cargas elétricas sendo deslocadas em um determinado sentido, uma determinada direção. Então, é um movimento de arrasto, ele vai sendo arrastado mesmo que vá chacoalhando. Este chacoalhado das cargas ocorre porque essas cargas vão colidindo com os átomos que estão ali pelo meio do caminho. E nessas colisões acabam deixando os átomos mais agitados, né? As moléculas mais agitadas. E o grau de agitação das partículas, das moléculas que constituem ali um corpo, a gente costuma chamar de temperatura. Pois é, você já notou que em muitos casos dá para perceber que a passagem de corrente elétrica em um fio provoca o aquecimento dele? Então, esse é o chamado efeito térmico da corrente, também conhecido como efeito Joule, que a corrente elétrica proporciona nesse arrasto tortuoso. Mas algo muito presente no estudo dos circuitos elétricos é a ideia da potência elétrica, que me diz o quanto de energia está sendo gasta, ou melhor, transformada, por intervalo de tempo. É a quantidade de energia por tempo, isso é medido em joule por segundo, ou, carinhosamente, watt. Então você já deve ter ouvido falar nos tais dos watts de potência. Watt é sinônimo de joule por segundo. Mas agora a gente precisa dar uma recapitulada no que está vendo. Lembra que a energia elétrica que o objeto adquire vai ser o valor da carga do objeto vezes o potencial elétrico daquele local? Se eu tenho 1 coulomb num local onde o potencial é 100 volts, ele adquire 100 joules de energia elétrica. Se eu tenho 2 coulombs no local onde o potencial é 100 volts, eu tenho 200 joules de energia elétrica. Mas também podemos dizer assim que o potencial no ponto me diz quanto de energia cada coulomb vai ter ali. A intensidade da corrente média é a quantidade de carga que passa pelo ponto a cada intervalo de tempo. Agora, dá para a gente juntar essas três ideias? Potencial, corrente e potência? Vem comigo. Mas para que a gente consiga ir adiante, é preciso falar da grandeza chamada diferença de potencial e entender o significado dela. Imagine que aqui nós tenhamos uma carga elétrica que vai sendo empurrada pela força elétrica de um local onde você tem um potencial elétrico inicial para um outro local onde você vai ter um potencial elétrico final. A gente diz que a quantidade de energia que ela tem é a carga multiplicada pelo potencial elétrico, como vimos anteriormente. Isso aqui tem um valor para o início e você vai ter um outro valor para o fim. Então, vai existir uma certa quantidade de energia elétrica no fim, que vai ser menor, vai ser Q vezes esse potencial aqui no fim. Se você quiser saber
o quanto de energia que foi gasta aí nesse problema, a gente pode dizer que este gasto de energia vai ser a diferença entre o que você tinha no início, que era mais, menos o que você tem no final, que era menos. Então, aqui. Então, o gasto de energia era o que você tinha mais no início, menos o que você vai ter no final. Vai ser um valor menor. Esta quantidade de energia gasta, que eu nem vou chamar de variação de energia, vou chamar aqui de energia gasta no processo, vai ser a diferença entre o que havia no início e no fim. Você pode até dizer que esta quantidade de energia elétrica que foi gasta no processo vai ser a carga que a gente coloca em evidência vezes o potencial elétrico inicial menos o potencial elétrico que você vai ter na situação final. E aqui aparece a grandeza que a gente vai chamar de diferença de potencial. Então, a energia elétrica que foi gasta nesse processo vai ser Q vezes U, que foi o do início até o fim, onde este U, que é a diferença de potencial do início até o fim, é o potencial inicial menos o potencial elétrico que você tem no fim. Cuidado, né? Eu gosto até de dizer que a gente usa a palavra diferença quando quer inverter um pouco as coisas. A gente costuma chamar de variação o final menos o inicial, e aqui vamos chamar de diferença o inicial menos o final. Vamos então chamar de potência elétrica a energia elétrica gasta pelo intervalo de tempo. Se a gente for aqui para a história, esta potência vai ser igual à energia gasta daqui para cá, que é a carga, vezes a diferença de potencial entre o início e o fim, dividido pelo intervalo de tempo. Mas, epa, você está vendo isso? Eu estou vendo. Carga por tempo é a tal da corrente elétrica. Então, a potência vai ser a intensidade da corrente vezes a diferença de potencial. Daí esta ser a expressão que nos relaciona potência, corrente e tensão. Mas a gente pode pensar ainda olhando para as unidades. A potência me diz quantos joules serão gastos a cada segundo. A corrente me diz quantos coulombs passam a cada segundo. Mas a diferença de potencial, que é medida em volts, me diz quantos joules vão ser gastos para cada coulomb. Então, veja, o que a gente chama de watt é a mesma coisa que ampere vezes volt. Então, joule por coulomb é coulomb por segundo vezes joule por coulomb. Vamos tentar pensar no que acontece, por exemplo, numa tomada na sua casa. Numa tomada na sua casa, você tem uma diferença de potencial, por exemplo, em muitas regiões do país, de 220 volts, o que significa dizer que são 220 joules de energia elétrica fornecidas para cada coulomb de carga que passar aqui pela tomada. Mas lembre-se de que a gente sempre tem dois fios, né? Um para ligar em um polo e outro no outro. Douglas, aqui na minha tomada tem um fio no meio. Este do meio é o chamado aterramento, que serve para evitar que você tome choque na geladeira quando for abrir a porta dela descalço. Mas isso é um papo para outro momento. Vamos imaginar aqui que nós tenhamos um fio que vai receber as cargas da corrente de um lado. Vai chegar então, vão chegar essas cargas ao equipamento e depois essas cargas voltam. Bem, cada coulomb que vier dali vai trazer para a gente 220 joules. Mas suponha que nós tenhamos, por exemplo, 3 amperes de corrente. Isso significaria 3 coulombs a cada segundo. Então, se para o seu equipamento vão 3 amperes, isso quer dizer que vão
3 coulombs a cada segundo, mas eles não ficam lá, eles entram por um lado, né? Sempre o fio é duplo, mesmo que às vezes esses dois fios venham encapados juntinhos para não ter muito fio sobrando, tem 2 fiozinhos lá dentro, tanto é que na tomada são sempre 2 plugs. Então você vai ter aqui 3 amperes que entram, 3 amperes que saem, e deixaram aqui a energia. Mas olha que interessante, se entram 3 coulombs a cada segundo, mas cada coulomb me traz 220 joules, vão ser deixados aqui, olha que interessante, a gente faz o produto I vezes U, fazendo, são 3 coulombs por segundo, agora a gente vai e multiplica isso por 220 joules por coulomb, e agora a gente fazendo este produto vão ficar 660 joules por segundo, aquilo que a gente chama de 660 watts de potência para este equipamento. Agora você sabe quantos joules a cada segundo este equipamento gasta. É mais do que fórmula, é entender as relações entre as grandezas envolvidas. Agora eu vou trazer uma ideia interessante para você. Todo condutor, na real, resiste, mesmo que seja um pouquinho só, à passagem de corrente. Assim, todo condutor pode também ser chamado resistor. Agora vamos ver o que é necessário para que passe corrente por um fio. A gente precisa que seja aplicada uma diferença de potencial, uma DDP, porque havendo uma diferença de potencial, vai existir aqui, no interior deste nosso condutor, um campo elétrico. E este campo elétrico vai impulsionar as cargas elétricas aqui no interior do condutor, fazendo com que assim haja passagem de corrente. Ohm, esse é o nome mesmo, como se escreve. OHM verificou que, para muitos condutores, a intensidade de corrente era diretamente proporcional à tensão aplicada. Este símbolo que eu acabei de colocar aqui significa diretamente proporcional a. Então, a intensidade da corrente é proporcional à tensão. Ele viu que, se nós dobrássemos a tensão, por exemplo, indo de 110 volts para 220 volts, a gente dobrava a intensidade da corrente. Esses resistores, esses condutores em que isso acontece, são chamados de resistores ou condutores ôhmicos. Mas, por outro lado, ele viu que nem todo condutor conduz com a mesma facilidade a corrente elétrica. Para alguns deles, era necessário que se aumentasse a tensão para conseguir uma mesma corrente. Então, há o bom condutor e um mau condutor. Assim, foi definida uma outra grandeza física que, bem, quanto maior fosse, mais dificultava a passagem da corrente. Essa grandeza física é a resistência elétrica. A intensidade da corrente seria, então, inversamente proporcional a essa resistência, ou, em outras palavras, proporcional ao inverso da resistência. Quanto mais o condutor resistir, menor a corrente que passa por ele, de tal forma que se diz então que a intensidade da corrente é equivalente à tensão aplicada dividida pela resistência que esse material, que esse condutor vai apresentar à passagem da corrente elétrica. Daí se definiu como resistência elétrica a razão entre a quantidade de tensão e a quantidade de corrente que passaria pelo fio condutor. Vamos dar um exemplo aqui em valores numéricos. Suponha que esta tensão seja uma tensão de 12 volts e que por aqui passe uma corrente elétrica de 2 amperes. Nós dizemos que a resistência elétrica à passagem de corrente apresentada por esse fio é de 12 volts para cada 2 amperes, ou ainda são necessários 6 volts de tensão para cada ampere que a gente quiser fazer passar de corrente ali.
12 por 2 dá 6, não é verdade? Mas aí se resolveu homenagear Ohm, que verificou essas relações. Aí se diz que volt por ampere é Ohm, representado pela letra grega ômega maiúscula. Então nós dizemos que a resistência à passagem de corrente neste problema foi de 6 ohms, ou se preferir, 6 volts para cada ampere que se deseja passar por ali. Existem condutores que apresentam o valor da resistência à passagem de corrente como uma constante que lhe é característica. Esses condutores são chamados condutores ômicos. E a primeira lei de Ohm diz que, para esses condutores ômicos, a razão entre a tensão e a corrente é uma constante. Constante essa que é a resistência do condutor envolvido. Mas veja, esta equação que você está vendo aqui, ela pode ser expressa de várias formas diferentes. A intensidade da corrente é U sobre R, ou U é igual a R vezes I, ou ainda R é igual a U sobre I. Muitos dizem que essa é a primeira lei de Ohm. Não, esta é uma equação que relaciona corrente, tensão e resistência elétrica. Mas a primeira lei de Ohm diz que apenas existem alguns condutores que apresentam uma resistência constante, independente de qual a corrente ou a tensão que sejam aplicadas. Mas essas definições aqui vão ser bastante úteis para a resolução de diversos problemas. Enquanto que a primeira lei de Ohm diz que alguns condutores, também chamados resistores, apresentam resistência elétrica constante a uma dada temperatura, que são chamados ômicos, são resistores ou condutores ômicos, a segunda lei vai mostrar que a resistência elétrica de um condutor depende do material de que ele é feito e da geometria dele. Você se lembra de que o movimento das cargas na corrente elétrica não é tão regular assim? Então vão acontecendo colisões com os átomos aí durante o movimento dessas cargas. E com isso, a gente acaba sabendo que quanto maior a distância que essa carga tiver de percorrer ao longo do condutor, mais colisões acontecem e mais difícil vai ser percorrer este condutor. Assim, a gente verifica também experimentalmente que o valor da resistência elétrica apresentada pelo fio é diretamente proporcional ao comprimento dele. Por outro lado, quanto maior a área por onde as cargas puderem passar, mais fácil será a passagem delas. É aquela história, se você tiver um caminho estreito, é mais difícil de percorrê-lo do que com um caminho mais largo. Assim, nós dizemos que a resistência que este condutor vai apresentar à passagem de corrente é tão maior quanto mais estreito o fio. Isso quer dizer que a resistência é proporcional ao inverso da área de secção. Bem, juntando aqui essas duas ideias, a gente pode dizer que a resistência é proporcional a L, mas inversamente proporcional a esta área de corte do nosso condutor. Mas vai existir ainda uma outra característica, essa daí, relacionada ao material, porque cada material apresenta uma propriedade chamada resistividade elétrica, que a gente aqui representa pela letra grega, em minúsculo aqui, Rho. Assim, é até intuitivo perceber que esse condutor, este fio, vai resistir dependendo do quão comprido ele for. Mais comprido, mais difícil vai ser de percorrê-lo. Por outro lado, quanto mais largo, menos difícil, menos resistência. E vai depender de características próprias do material, das constituições atômicas e moleculares. Daí, esta resistividade elétrica do material aparecer na equação. Agora vamos pensar em termos de energia. Você notou que nos resistores, as cargas da corrente elétrica entram com mais energia elétrica do que quando saem? Porque entram com maior potencial elétrico e saem com menor potencial? Poxa, e para onde vai esta energia elétrica? Bem, nos resistores, nos condutores, é transformada em energia térmica. Por isso, você vai observar um aquecimento do condutor à medida que houver essa passagem da corrente.
É comum em muitos circuitos elétricos se chamar de resistor o componente cuja função é transformar a energia elétrica exclusivamente em energia térmica. Assim, você vai encontrar nos livros didáticos que resistor é o componente do circuito que tem como objetivo único transformar energia elétrica em energia térmica, né? Mas também é utilizado com o objetivo de reduzir a quantidade de corrente que iria passar por um determinado fio condutor, mas às custas de haver algum aquecimento. Agora atenção, fios bons condutores, eles apresentam pequena resistência elétrica e por conta disso, eles conseguem ser percorridos por bastante corrente, mesmo que sujeito a uma tensão quase igual a zero. Lembra da equação? Tensão é igual a R vezes I. Se este R tender a zero, mesmo que você tenha algum I, a tensão aqui acaba sendo zero. Então, os bons condutores são percorridos por corrente, mesmo sem apresentar resistência para isso. E a DDP, nos terminais, acaba também tendendo a zero. Agora vamos às representações. Se você tiver um condutor ideal, perfeito, que não resista à passagem de corrente, ele é representado por um fio liso. A corrente passa por ele, mesmo que os potenciais tenham o mesmo valor nos dois extremos, ou seja, a diferença de potencial é zero e passa a corrente porque ele não resiste. Quando o condutor apresenta resistência à passagem de corrente, para que a corrente passe por ele, vai ser necessária uma diferença de potencial entre um lado e o outro, entre os dois terminais. E a corrente elétrica vai sempre da região de maior potencial elétrico para de menor potencial elétrico no resistor. Afinal, ela vai entrar com mais quantidade de energia elétrica, vai transformar parte dessa energia elétrica em térmica e depois vai sair com menor quantidade de energia elétrica, de tal maneira que a gente até pode dizer que existe, entre aspas, uma polaridade aqui nesse resistor. Aqui você vai ter um lado com mais energia elétrica e na saída menos energia elétrica. A gente vai usar muito esse mais e este menos para fazer referência ao maior potencial e ao menor valor de potencial. Há problemas que, ao invés de desenhar este zigue-zague, desenham apenas uma caixinha, também representando um resistor, que vai ter um valor de resistência elétrica. Vamos à potência elétrica de um resistor. A potência vai depender do quão rápido as cargas estão passando ali pelo condutor. Quanto mais corrente você tiver, mais energia vai ser entregue. Mas vai depender também da tensão. Quanto maior a DDP, maior a potência. Mas você se lembra de que a tensão no resistor é R vezes I? Se você substituir este U por R vezes I, você vai ficar com a equação de que a potência é igual a I vezes R vezes I, ou seja, R vezes I ao quadrado. Mas você também poderia ter lembrado que se U é igual a RI, é possível escrever que o I é igual a U sobre R. E se o I é igual a U sobre R, a gente tem que a potência é U sobre R vezes U, o que ficaria com U ao quadrado sobre R. E aqui vem uma pergunta bastante recorrente em problemas e em situações de análise. Quem é que tem mais potência? Um resistor de grande resistência ou um resistor de pequena resistência? A ideia é a seguinte: se você olhar para esta equação aqui de cima, vai falar, pronto, maior R, maior potência. Hey, mas olhando essa de baixo, maior R, que está no divisor, menor potência. E aí, como analisar? Veja que existem várias grandezas envolvidas: potência, corrente, tensão e resistência. Sempre que você for olhar para uma dessas equações, das 4 grandezas estão presentes 3. Você sempre que for fazer a análise, precisa, na equação que você for analisar, verificar o que é constante. Pelo menos uma das coisas tem de ser constante. Por exemplo, se eu tiver vários resistores,
todos eles percorridos pela mesma corrente, ou seja, a corrente é a mesma em todos os resistores, ou seja, o I não muda. Opa, já sei que com isso aqui não vou me preocupar. Aquele que tiver maior resistência vai ser mais potente. Por outro lado, se eu tiver vários resistores e todos eles estiverem sujeitos à mesma tensão, à mesma DDP, aí a gente vê que o R fica no denominador nesta expressão. Quem tiver maior resistência vai ser o menos potente. Então, sempre que você for usar uma destas equações, se pergunte o que vai ter constante na relação para que eu possa analisar o comportamento das outras duas grandezas relacionadas. Vamos ao gerador, aquele que vai fornecer energia para o circuito. A gente vai ter aqui um caso de pilha. A gente vai trabalhar com esses geradores de tensão contínua e que não vai ficar alternando como acontece no caso das instalações residenciais, porque aqui é mais simples e vai resolver a maior parte dos nossos problemas. Mas para não ficar desenhando desta forma, eu vou simplesmente aqui representar o lado que a gente costuma chamar de negativo, já vou dizer que não é o ideal, por um tracinho pequeno aqui, e o lado positivo por um traço maior. Então, esta é a simbologia para o nosso gerador elétrico ideal. O polo negativo, na verdade, é o polo onde o potencial elétrico é menor. O polo positivo é o terminal em que o potencial elétrico é maior. Não tem a ver com, sei lá, está cheio de próton aqui, cheio de elétron lá. Não, não tem a ver com isso. Vamos ligar esse nosso gerador a um resistor, por exemplo? A carga elétrica chega ao gerador com menos quantidade de energia elétrica, portanto, num potencial menor a corrente aqui vai chegar. Passa pelo gerador e sai com um maior potencial. Este acréscimo de potencial, no caso do gerador ideal, é chamado força eletromotriz. Não gosto desse termo força, porque, na verdade, não é uma força, é uma quantidade de energia por carga. Como assim? A gente diz que esta força, entre aspas, corresponde à quantidade de energia elétrica que vai ser gerada dividida pela quantidade de carga que vai passar por ali e para a qual vai ser entregue essa energia elétrica. Então, ela é medida em Joule por Coulomb. E Joule por Coulomb a gente chama carinhosamente de volt. Certo. Então, por isso, este potencial maior que está aqui do outro lado vai ser igual àquele menor que estava do outro, mais o valor desta eletromotriz. Então, a partir de agora, eu nem sequer vou usar o nome força. Eu sempre vou me referir por meio da palavra eletromotriz apenas. Mas, na real, você já deve ter percebido que o nosso gerador também vai ser condutor, e todo condutor resiste um pouco à passagem de corrente, na real. E é o que vai acontecer aqui. À medida que você tem a passagem da corrente no interior de um gerador, você vai ter o aumento do potencial elétrico por conta da eletromotriz, mas a gente tendo resistência aqui na passagem da corrente por dentro do próprio gerador, isso já vai consumir um pouco desta tensão. E a gente sabe que em um resistor, o consumo de tensão, o quanto de DDP a gente tem num resistor, é dado por R vezes I. Então, a gente vai ter de descontar aqui, olha, menos R vezes I. Então, você vai ter a geração da eletromotriz descontando o Rzinho vezes I. Você já percebeu, por exemplo, que quando está utilizando bastante o seu celular tem uma bateria que, nesse caso, é um gerador. Quando você está usando aplicativos que pedem muito de potência, acaba passando muita corrente pela bateria e ela esquenta. Por quê? Porque lá dentro da bateria existe uma resistência à passagem de corrente que, à medida que vai passando corrente, vai esquentando também. É a energia que você está desperdiçando. Afinal, você não queria que a energia da bateria
fizesse seu celular esquentar. Para que você quer um celular quente, não é? Então essa aqui é a ideia. O aumento de tensão que você vai ter será a eletromotriz descontado o Rzinho vezes I. Este Rzinho é a resistência interna do nosso gerador elétrico, agora real. Agora vamos a um outro tipo de equipamento elétrico, o receptor elétrico ideal. Ele é aquele que recebe a energia elétrica e a transforma em outro tipo, mas que não seja térmica. Pode transformar a energia elétrica em energia mecânica, fazendo girar um motor, por exemplo. Pode transformar energia elétrica em energia química. Opa, onde é que eu tenho energia química? Em uma pilha. Então a pilha ela pode ser um gerador quando ela está descarregando. A gente fala ela está perdendo energia. Ela é um gerador, ela gera energia elétrica e perde energia química. Mas a gente pode inverter o sentido da corrente nessa pilha, recarregando esta pilha. Daí a gente ter as chamadas baterias recarregáveis. A gente inverte o sentido da corrente e inverte a função. Ao invés de ser gerador, se torna um receptor. Veja este caso de um motor elétrico. Ele recebe a corrente pelo lado de maior potencial elétrico, ou seja, a corrente chega com mais energia elétrica. Aqui dentro transforma a energia elétrica em mecânica e quando sai com menor quantidade de energia elétrica, daí sair num potencial menor. Veja que agora nós não vamos dizer que tem uma eletromotriz. Pelo contrário, literalmente contrário. A gente vai ter uma contra-eletromotriz nesse caso. A gente diz que, nesta situação, o valor desta contra-eletromotriz corresponde à quantidade de energia mecânica que você vai conseguir neste motor, dividido pela carga que chegou aqui também para fazer a transferência de energia, a transformação da energia. Então, essa grandeza vai ser medida em joule por coulomb, que a gente chama também de volt neste caso. Mas lembre-se de que para fazer este motor funcionar você precisa de energia, e quem vai fornecer a energia para o motor é um gerador. Então você vai ter uma pilha aqui funcionando como gerador, com uma eletromotriz, e vai ter ali um receptor. Este receptor vai ter uma contra-eletromotriz. Assim, aqui se gera energia elétrica, a energia elétrica chega ao receptor, que a transforma em mecânica. E assim, as cargas da corrente são apenas as transportadoras da energia. Então, a corrente elétrica ela tem uma função, o transporte de energia, que vai de um local para o outro. Aqui você tem química, vira elétrica, a corrente leva a elétrica para o motor, e ali no motor a elétrica se transforma em mecânica. Você pode utilizar uma pilha, uma bateria, para carregar outra bateria. Exato, é possível fazer isso. Você pode pegar um conjunto de pilhas e utilizar para recarregar seu celular. Mas olha aqui o que acontece. Uma delas vai funcionar como gerador e a outra como receptor. Como é que eu sei quem está sendo o gerador, quem está sendo o receptor? Bem, a eletromotriz acaba sendo maior do que a contra-eletromotriz. Por que isso é necessário? Por conta das perdas de energia que vão acontecer por aquecimento dos fios. Então, o gerador ele deve apresentar pelo menos um pouquinho a mais de eletromotriz do que a contra-eletromotriz do receptor. Douglas, como assim? Por exemplo, se você quer recarregar a bateria do seu celular, que é de 4,5 volts, você precisa de um gerador de cerca de 5 volts. Um gerador de 5 volts para carregar aqui com esses 4,5 volts presentes no celular. Mas observe ainda que do gerador sai com mais potencial, mais energia do que quando entrou. No receptor entra com mais energia elétrica do que quando sai. Aí você sabe que por isso ele está recebendo. Agora faz sentido, não faz? Agora, uma lei que você precisa conhecer é a primeira lei de Kirchhoff. Que nome estranho, não é? Também chamada lei dos nós. Mas o que é um nó? É um ponto onde a corrente elétrica se divide, ou se agrupa. Como assim? Ao invés de você ter um único fio por onde a corrente vai passando, ela vai poder se dividir. É literalmente isso. Suponha que você tem uma corrente I1 vindo por este cabo azul
chegou aqui, parte das cargas da corrente vai para aquele vermelho, e por ali vai passar uma corrente I2, e parte das cargas vem aqui por este fio roxo, e a gente vai chamar esta corrente de I3. A primeira lei de Kirchhoff, também chamada lei dos nós, diz que o total de corrente entrando no nó é igual ao total de corrente saindo do nó. Assim, se está entrando uma corrente aqui I1 e saindo I2 e I3, I1 vai ser igual a I2 mais I3. Também poderia acontecer o oposto. Você poderia ter a corrente I2 entrando aqui, I3 entrando, e alguém tem que sair, né? Suponha que o I1 estivesse saindo. Nesta circunstância, o total entrando é igual ao total saindo. E podem ser 2, 3, 4, 5 valores de corrente diferentes, vai depender do problema apresentado. A tão famosa associação de resistores. Suponha que você tem aqui um gerador que vai alimentar um conjunto de resistores. Este conjunto de resistores tem dois terminais. Este terminal aqui, este é um extremo e aquele outro. Por um deles, a corrente elétrica entra e pelo outro, a corrente elétrica sai. E vai passar aqui por todos esses resistores algum valor de corrente elétrica. E a pergunta é a seguinte: o que seria a resistência elétrica equivalente? Seria o valor de resistência elétrica que, se eu colocasse no local onde estão todas essas, faria com que o conjunto estivesse submetido à mesma tensão e à mesma corrente. Assim, eu troco todos esses resistores por este REC, resistor equivalente, e a gente continua com a mesma DDP nos terminais e com o mesmo valor de corrente, que eu vou chamar de DDP da associação e corrente da associação. Na associação em série, colocando um em sequência do outro, todos são percorridos pela corrente da associação. A corrente entra por um terminal da associação, passa por todos os resistores e sai pelo outro lado. A tensão da associação, que é a diferença de potencial entre um lado e o outro, vai ser distribuída entre os resistores, de tal forma que, se você somar o 1 com o 2 com o 3, vai dar aqui, neste caso, a tensão U nos terminais da associação. Note ainda que a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. Mas por quê? Porque à medida que eu vou acrescentando resistências em série, eu vou aumentando a dificuldade da passagem da corrente. Então faz sentido a gente sair somando. Na associação em paralelo, todos estão sujeitos à mesma tensão da associação. Isso é interessante porque, em geral, os equipamentos que você tem na sua casa são feitos para funcionar todos em uma mesma tensão, que, se você morar na região sul-sudeste, é algo em torno de 110 ou 127 volts. Então, os seus equipamentos todos devem ser ligados em paralelo com o gerador da sua casa, que seria o quadro de luz lá. Então, em paralelo é o ideal para você ter todo mundo sujeito à mesma tensão elétrica. E é interessante que cada um deles vai ser percorrido por uma corrente elétrica, que então a corrente da associação é distribuída entre os resistores, de tal forma que você pode desligar um, remover um, e os outros dois ainda assim continuarão funcionando, sendo percorridos por corrente. É ideal, então, que na sua casa seja assim, porque se você desligar um equipamento, o outro deve continuar funcionando. A resistência equivalente da associação vai ser menor do que a menor deles. Mas, Douglas, por quê? Porque quando eu vou associando em paralelo, eu vou diminuindo a resistência à passagem de corrente. Mas por quê? Porque à medida que eu vou associando resistores em paralelo, eu vou criando novos caminhos por onde eles podem passar. Então, a resistência equivalente vai ser menor do que qualquer um dos resistores envolvidos ali. Por isso, na matemática, a gente vai dizer que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos dessas resistências. Mas aí existem alguns truques que podem facilitar o pensamento mais rápido, principalmente quando você tiver casos particulares de associações em paralelo. No caso de apenas dois, olha, não valem 3, 4, 5, dois resistores em paralelo, o valor da resistência equivalente é o produto dessas resistências dividido pela soma, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Agora, se você tiver N resistores idênticos, R,
em paralelo, a resistência equivalente vai ser R dividido por N. Veja que o valor da resistência equivalente acaba sendo reduzido quando a gente vai associando os resistores em paralelo. Mas e se a associação de geradores for mista, tiver hora que é paralelo, tiver hora que é em série? Bem, aí você vai ter de identificar as situações em que todos os resistores observados num pedaço da associação são percorridos pela mesma corrente. Isso você verifica aqui, nesses três. Estes três estão, portanto, em série. Já olhando para esses dois aqui de baixo, eles têm a mesma tensão, porque estão todos com seus terminais ligados um com o do outro. Então, esses dois aqui estão em paralelo. Você, portanto, vai resolver aquela parte ali de cima e depois esta parte aqui de baixo e vai redesenhar o circuito. Mas aproveite para colocar nomes nos nós aqui encontrados. Primeiro a gente pega os extremos, vamos chamar de A e de B. Depois vamos encontrar os nós. Aqui temos um nó. Bem, aqui temos outro nó. Mas como estes dois nós estão ligados por um fio liso, eles se tratam do mesmo ponto. Então é um ponto A, aqui é o mesmo ponto A. Sempre dois pontos de um circuito ligados por um fio liso serão o mesmo ponto, energeticamente falando. Então, bem ali você tem o ponto C e aqui o mesmo ponto C. Note que a gente pegou aquele R1, R2, R3 e encontrou o equivalente aqui, que eu chamei de R1, 2, 3. Pegamos o equivalente de 4 e 5 e substituí aqui por R4, 5, que está entre os pontos A e C. Agora você já viu que estes dois de cá estão em paralelo. Agora você pode fazer mais um redesenho. Encontrando o equivalente desses dois, você vai representar este equivalente, que eu chamei de R1, 2, 3, 4, 5, aqui entre os pontos A e C. E, finalmente, você já percebeu que existe, então, uma associação em série entre este roxinho e aquele pretinho, de tal maneira que, identificando isso, você vem e troca todo mundo por um único resistor, que seria o R1, 2, 3, 4, 5, 6, que vai existir entre os pontos A e B. Mas aí você vai utilizando aquelas regrinhas de aqui somar, e aqui você pode usar o produto pela soma, e aqui finalmente somar de novo, enfim, as estratégias anteriormente enunciadas. Vamos recapitular? Quando nós temos um resistor, nós sabemos qual dos dois lados é o polo de maior potencial, qual dos terminais tem maior potencial, apenas se soubermos o sentido da corrente. Suponha que a corrente está indo da esquerda para a direita, neste caso. Então, nesta situação, este é o lado de potencial maior e este outro aqui é o lado de potencial menor. Afinal, a corrente entra com mais energia elétrica do que quando sai, porque o resistor a transforma em energia térmica. E neste caso, a DDP é R vezes I. Nos geradores ou nos receptores é mais fácil. A gente sempre vai ter o polo de menor tracinho e de maior tração, né? A gente, na hora que vê isso daí, sabe que o menor traço é o menor potencial e o maior traço é o maior potencial. Agora eu trago para você um exemplo que pode parecer assustador, mas você vai conseguir resolver com calma aqui comigo. Eu vou te ensinar a estratégia que você vai poder replicar em outras situações. Aqui é fornecido um circuito com valores de resistência elétrica, de eletromotriz e aqui até de uma corrente. E se pede que seja encontrado o valor da resistência R e das correntes em todos os fios que estão aqui presentes para você. A primeira ideia que eu te dou é: escolha um ponto do circuito para arbitrariamente adotar o valor de 0 volts. Então você vai dizer, olha, o potencial num determinado ponto aqui será 0. A dica que eu te dou é, olhando aqui para o gerador único que nós temos, no lado de menor potencial, diga aqui que vai ser 0 volts. Você deve observar que existe um outro ponto onde também é 0 volt, este daqui. Dois pontos ligados por um fio liso têm o mesmo potencial elétrico. Então essa é a primeira dica. O próximo passo é identificar outros potenciais analisando o circuito. Veja que do menos para o mais eu tenho um aumento do potencial elétrico.
Então, se aqui é 0 e eu tenho um aumento de 180, bem ali serão 180 volts. Veja que aqui é um fio liso, ali aquele ponto daquela quina também é um ponto de 180 volts. Mas observe, será que eu consigo identificar algum outro potencial? Veja que eu tenho esta resistência de 30 ohms sendo percorrida por uma corrente de 2 amperes. Se a corrente entra pela direita e sai pela esquerda, é porque ela entra com mais energia elétrica do que quando sai. Você vai ter aqui uma tensão nos terminais deste resistor dada por R vezes I. Você se lembra disso? U é igual a R vezes I. 30 vezes 2 são 60. Mas veja, aqui está sendo consumida a energia elétrica. Agora, você já sabe que houve então aqui uma diminuição no potencial. 180 menos 60 nos dá 120 volts. Aqui o lado de maior, 180, ali o lado de menor. Eu só fiz uma subtração. 180 menos 60 volts deu 120 volts. Como aqui a gente tem o fio liso, esse ponto é também o ponto de 120 volts. Este ponto aqui é também um ponto de 120 volts. Pronto! Será que a gente consegue identificar alguma outra tensão elétrica? Bem, não sei se você já percebeu, mas neste resistor de 12 ohms, eu tenho uma tensão que vai aqui entre o 0 e o 120. Gostei demais disso. Daqui para cá, eu tenho uma tensão. Esta tensão aqui é 120 volts. Já dá para saber a corrente. A corrente que em um resistor vai do maior para o menor potencial. Como é que eu calculo a intensidade da corrente? Bem, a corrente I é a tensão U sobre a resistência R. Afinal, U é igual a RI. A tensão que nós temos aqui é 120 e a resistência 12. 120 por 12 são 10. Então, você vai ter aqui neste fio 10 amperes de corrente. Já estamos conseguindo enxergar mais, não é verdade? Agora nós vamos utilizar a lei dos nós para obter valores de corrente. Como assim? Você já percebeu que bem ali há 2 amperes. Estes 2 amperes vão passar por ali naquela quina e vão chegar até aqui, a este nó. 2 amperes. Mas você já viu aqui que por este cabo, olha, estão passando 10 amperes. Então, você já está vendo que por ali você tem 10 amperes que passam por este fio. Douglas, eu vejo que entram 2 e saem 10. Não, mas o total de corrente que entra tem que ser igual ao total do que sai. Está faltando 8 aqui, pois é o que vem deste outro ramo. Então, neste ramo, nós vamos ter 8 amperes. 8 mais 2 deu 10. Foi assim que descobrimos mais uma informação. Mas espere aí. Eu sei a corrente e a resistência. Dá para a gente descobrir qual vai ser aqui neste resistor a tensão a que ele está sujeito? Dá. Você vai dizer que esta tensão U é igual a R vezes I. 6 vezes 8, 48. Já gostei. São 48 volts daqui para cá. Mas lembre-se de que a corrente sempre vem do maior para o menor potencial. Então, se aqui eu tenho 120, para cá eu tenho de ter um potencial maior nesse resistor. 120 mais 48 são 168 volts. Olha como as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Você, então, já encontra uma tensão neste resistor de 24 ohms. Que tensão é esta? 168 volts. Isso me garante aqui descobrir uma corrente, não é?
porque de 0 até 168 eu tenho uma tensão de 168 volts e vai passar aqui num resistor do maior para o menor potencial, transformando energia elétrica em térmica aqui, o sentido da corrente. A intensidade da corrente é a DDP sobre a resistência. DDP 168 dividido por 24, que dá para a gente 7 amperes. Já gostei. Por que, Douglas, você gostou? Porque olhando aqui, 7 e 10 entrando, bem, vão sair por aqui 17 amperes. Então agora a gente está vendo que a identificação dos potenciais e a lei dos nós para encontrar as correntes está sendo algo natural. Então por aqui vem 17, ó, que vão passar aqui 17 amperes pelo gerador e vão chegar até aquele nó. Gostei, mas daquele nó estão saindo aqueles 2 amperes ali, olha. 2 amperes que estão indo para aquele ramo de cima. Calma, mas se aqui eu tenho 17, está entrando nesse nó 17, está saindo 2? É bem, tem que sair aqui quanto? 15 amperes. Excelente! Agora, neste resistor, eu sei quanto de corrente, e cá entre nós, eu também sei a tensão, eu sei a DDP. Qual que é a diferença entre 180 e 68? Bom, eu enxergo aqui 12 volts. Sabendo a tensão e a corrente, a gente encontra a resistência. Lembrando que U é igual a R vezes I, eu posso dizer que o valor de R é igual a U sobre I, não é mesmo? O nosso U vale 12 e o I vale 15. Se a gente dividir 12 volts por 15 amperes, a gente encontra 0,8 ohms. Essa é, então, o valor correspondente, o resultado correspondente para o valor de R. E com isso, a gente, só trabalhando os conceitos envolvidos, encontrou a resposta para tudo no problema. Uma outra dica que eu te dou é, muitas vezes, alguns problemas representam 0 volt por meio do que a gente chama de símbolo do aterramento. Por convenção, sempre que a gente liga à Terra, o ponto ligado à Terra fica tendo potencial elétrico de 0 volts. Mas isso daqui não é relevante para o problema. É importante aqui que você tivesse escolhido algum local para chamar de 0 e assim sair encontrando os demais valores. Se você quisesse colocar aqui qualquer outro valor, sei lá, 20, também ia dar certo. Qualquer valor que você adotasse em um ponto ia permitir a você calcular os potenciais dos demais. Então, nem sequer precisava ser 0. Você poderia ter assumido qualquer ponto aqui do circuito com um valor qualquer de potencial que ia dar os mesmos valores para corrente e para aquela resistência elétrica. Se está duvidando, tenta fazer. E aí, eu consegui mudar a sua forma de ver os circuitos elétricos? Se sim, eu tenho muito mais para você. Eu sei, não foi fácil chegar até o final dessa aula, mas eu tenho certeza de que você aprendeu muito mais sobre circuitos elétricos do que sabia antes com aquelas formulinhas decoradas. Mas para você que chegou até aqui, eu tenho um presente. O cupom Circuito Med que vai te dar um desconto na minha plataforma Física com Douglas SuperMed, que foi feita sob medida para você, um cronograma personalizado baseado naquilo que você ainda precisa estudar. Eu sei que tem coisa que você já sabe e não está querendo ver, e você ainda diz o início dos seus estudos e que dia você quer terminar. Semana a semana, o que você deverá estudar vai aparecer para você no nosso cronograma. Bases matemáticas para a física para quem tiver dificuldade naquela matemática inicial. Física 1 e Física 2 são os nossos módulos sobre as aulas de física do conteúdo do ensino médio que vão aparecer no Enem e em vestibulares tradicionais. Mas se você já está naquela reta final buscando revisar, bem, nós temos os módulos de ressonância magnética do Enem, da FUVEST, da UES por assunto, onde você vai encontrar tudo que já caiu de cinemática, tudo que já caiu de leis de Newton, de energia no Enem resolvida em vídeo, todas as questões. Assim você vai conhecer a prova que você precisa fazer e vai poder treinar
com o objetivo de saber resolver aquilo que vai te levar à vaga à universidade. Agora é com você. Bons estudos!